Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, ouvinte da RCI, olá você que está aí nos acompanhando nas redes sociais, pessoal nas ondas aqui da AM 1320, da Rádio RCI, programa Entre Livros hoje, trazendo um livro muito bacana, especial, eu posso dizer assim, né? Zéfiro, a para-identidade intermissiva de Valdo Vieira. Essa obra a gente vai estar esmiuçando aí durante essa 1 hora de entrevista com a autora Mabel Teles, ela que é graduada em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda, especialização em didática do ensino superior e mestrado em administração. Ela que também é autora do livro Profilaxia das Manipulações Conscienciais, veterana da Conscienciologia. Então, essa obra é conscienciológica, a gente vai estar abordando aqui alguns termos, mas você pode depois, né, buscar mais informações. A gente vai tentar aqui, né, Mabel, trazer ao público, né, conteúdos que vai ser a compreensão de todo mundo. Então, seja muito bem-vinda, Mabel, ao nosso programa. Obrigada, Rose, pelo convite, obrigada pela oportunidade da gente estar aqui falando na rádio sobre Zéfiro. E a gente, primeiramente, já começa falando sobre o título do livro, né? Então, vamos lá. Zéfiro. Você já explica aqui para a identidade intermissiva de Valdo Vieira, mas vamos traduzir isso? Vamos. O que é Zéfiro? Então, Zéfiro, se a gente for estudar na mitologia, ele é, na verdade, um deus grego, que é o deus do vento, vento do oeste. Então, tem toda uma mitologia em cima da Grécia, né? Tinham vários deuses do vento, e Zéfiro, na mitologia, é um desses deuses. Agora, nesse livro, Zéfiro, na verdade, é um nome dado ou reconhecido de uma consciência extrafísica, né? Um espírito, que recebeu esse nome a partir dos seus trabalhos de assistência que ele fez junto com várias pessoas humanas e também com CIEXs. E aí ele vincou o que a gente chama na Conscienciologia de para-identidade, ou seja, uma identidade extrafísica. Em outras palavras, é o nome pelo qual essa consciência extrafísica ela é reconhecida nas outras dimensões ou nas dimensões extrafísicas. Vale a pena a gente pensar que na dimensão humana, que é onde a gente está, todo mundo tem um nome, né? Uma carteira de identidade, e a gente recebe o nome para ser tratado aqui nessa dimensão. Mas na dimensão extrafísica, quando a gente passa pela morte biológica, a pergunta que é: você vai ser chamado por qual nome? As pessoas vão te reconhecer, eles vão saber quem é você, porque a gente tem que lembrar que a pessoa não tem uma vida humana única, né? Ela tem várias vidas humanas. Então, ele vai ser reconhecido extrafisicamente, ou eu ou você, por qual nome? E provavelmente nem todo mundo é tão reconhecido assim nessas sociedades extrafísicas. A para-identidade intermissiva, ela é o nome pela qual uma consciência que já tem, vamos dizer, uma liderança maior nessas múltiplas vidas e nesses períodos intermissivos, e que, portanto, muita gente a reconhece e a chama ou nomina pelo mesmo nome. No caso aqui, Zéfiro é o nome pelo qual o professor Valdo Vieira, que é o propositor da ciência conscienciologia, ele é reconhecido nessas dimensões extrafísicas já há alguns séculos. Então, em outras palavras, significa dizer a pessoa, ela parte dessa vida humana, ela volta para o extrafísico e as pessoas vão falar, o Zéfiro retornou. Ou seja, esse nome já é um nome conhecido, cunhado, aplicado pelas consciências para nomear essa consciência.
Então, Zéfiro, a Para Identidade Permissiva de Valdo Vieira, é um livro que comenta sobre essa personalidade, né? A personalidade Zéfiro, que é essa consciência, e que na última vida humana era Valdo Vieira, né? Mas o Zéfiro ele já existiu em outras vidas pregressas, como né? Como consciência intrafísica, e vai ter outras vidas humanas também. Mas quando ele sai do corpo, ele é conhecido como Zéfiro. Por que, Mabel? Por que as pessoas chamam ele de Zéfiro? Pois é, tudo indica que ele recebeu esse nome numa vida humana real. Ele teve uma vida humana, e a gente sabe que lá no passado as pessoas recebiam o nome dos mitos, né? Desses deuses, isso às vezes era passado de família, e ele recebeu esse nome Zéfiro, ele teve uma vida humana como Zéfiro, e nessa vida humana, parece, segundo o professor Valdo, ele fez assistência para muitas pessoas a partir da guerra, né? Teve algum problema, alguma guerra, e ele atendeu várias com sims nessa situação bélica. E ele começou a ficar reconhecido como uma espécie de um médico, né? Naquela situação. E quando ele dessomou, ele foi para outra dimensão, ele reencontrou aqueles antigas vítimas que ele tinha atendido, não vítimas dele, mas vítimas da guerra, né? E essas pessoas o reconheceram e falaram: você é o Zéfiro que cuidou de mim. E aquilo foi criando uma certa proporção, e aí ele também continuou o trabalho de assistência extrafísica, e aquilo então foi se ampliando, e aí de repente ele nasceu de novo, depois morreu e continuou o trabalho extrafísico, foi mais ampliado, e o nome dele, então, ele foi sendo estabelecido. Então, ele é reconhecido, a para-identidade permissiva positiva, né, que é essa que a gente trata no livro, ela se dá justamente frente ao trabalho de liderança que alguma consciência estabelece, positiva, sobre um grande grupo, que o reconhece com o tempo, e aí a para-identidade ela é chancelada. Ela é chancelada, pelo menos, dentro daquele grupo, né? A gente não sabe o tamanho do grupo, né? Pode ser que uma pessoa tenha uma para-identidade permissiva que alcance muita gente, porque ela tem um nível, vamos chamar assim, de liderança, de influência muito grande. Pode ser que não, que a outra pessoa ela vai ter uma para-identidade permissiva mais restrita a um grupo menor, aonde ela também atuou, né? Então, a gente vê que os líderes extrafísicos, eles normalmente possuem uma para-identidade permissiva bem estabelecida em função do passado proativo em favor das outras pessoas, o que gera esse paranome, ou esse parepíteto, ou essa maneira de ser reconhecido no extrafísico. Agora, o professor Valdo, ele conta de uma retrovida onde ele atuou numa guerra e ele fez a mediação e fez parar a guerra. É essa vida a que ele ficou Não. conhecido como Zéfiro ou não? Não, é mais antiga. Essa vida que você está comentando, se eu não estou enganada, se nós estamos, não enganada não, se nós estamos falando da mesma vida, né? Foi uma vida que ele era um padre e que ele tinha uma certa idade e ele foi caminhando até um castelo que estava para ser invadido. Então, tinha uma turma dentro do castelo, tem uma turma fora. E quando chegou esse senhor, que era ele, né? Todo mundo recuou porque ele tinha uma certa autoridade moral perante aquele grupo. Essa vida, ela é mais recente. A vida do Zéfiro é mais antiga. Essa vida, tudo tende a perceber que isso foi na Idade Média. Essa outra não, ela é mais antiga do que essa, e que também ele trabalhou em guerra, né? Porque a gente tem que pensar nisso, né, Rose? Essas pessoas, essas consciências, que elas são muito mais envolvidas nas assistências há mais tempo, é inevitável que ela atenda a conflitos, né? Mais de uma vida.
porque é onde ela pode mais fazer assistência, em função da própria autoridade, processo energético, a tendência assistencial, né? Então, tem esses casos, e tem mais, tem outros casos, né, de conflitos envolvendo o professor Valdo e a Equipex, né, a equipe extrafísica que ele atua, com os quais ele trabalha, relacionados a eventos bélicos, né? E que ele ficou muito conhecido, por exemplo, só para lembrando, teve uma fase na Primeira Guerra Mundial que Zéfiro estava no extrafísico. E teve alguns eventos, eu até comento aqui, aonde no livro, aonde houve uma dessoma em massa, em função de gás, de química, né, produto bioquímico, que se usou na Primeira Guerra Mundial e matou milhares de pessoas. E o professor Valdo lembra que ele, Zéfiro, no extrafísico, e obviamente uma série de outros amparadores, sei lá eu quantos, eles trabalharam para receber esses recém-dessomados da Primeira Guerra. Então, é bom a gente lembrar esse caso, por quê? Porque quando chega essa multidão, e essa multidão entra em contato com os amparadores, e começa a recobrar lucidez, eles gravam muitas vezes, né? Quem foi aquela consciência que ajudou no momento crítico? E isso também gera mais, vamos dizer assim, força no nome dessas consciências. Mas na Primeira Guerra, ele já tinha renascido, ou não? Mas foi antes, então. Não, não foi. Ele nasceu em 32. E a Primeira Guerra é 1914. Ah, tá. Não, estou confundindo com a segunda. Com a Segunda Tá. Guerra. Não, foi na Primeira Guerra e foi na época que ele trabalhava com aquela Equipex da Dessomática. Porque ele teve uma Equipex da Dessomática no extrafísico. E o que fazia essa Equipex? Justamente eles eram preparados para receber os dessomantes. Entende? Então, o pessoal ajudava na dessoma. É um trabalho muito sério, né? Você ajuda a dessoma da pessoa, você restabelece a lucidez, você esclarece, orienta e encaminha, né? Então, o Zéfiro tinha essa Equipex, lembra que ele comentava? A Equipex da dessomática. E uma dessas fases da Equipex foi para atender o pessoal da Primeira Guerra. Agora, o Zéfiro, ele já é registrado na história. O pessoal do Espiritismo, né, se remete a ele. Conta um pouquinho aí do Zéfiro na história Isso é bacana você falar, porque assim, ó, esse assunto, Zéfiro, primeira coisa, meu professor Valdo, ele não gostava de falar, não é que ele não gostava, ele não abriu o jogo de Zéfiro sob hipótese nenhuma durante muitos anos, né, durante décadas. Aí, um belo dia, ele vem e joga esse assunto naquele verbete que chamava Identidade Extra. E aí ele assume que ele era Zéfiro. E aí todo mundo foi procurar Zéfiro, né? E esse que a gente encontra, aí eu acho que os espíritas vão ter mais conhecimento, a gente encontra o quê? Que Allan Kardec, quando ele começou a fazer os primeiros experimentos dele com as irmãs na França, que as irmãs elas conseguiam receber mensagens com aqueles aparelhinhos e a caneta, e o Allan Kardec ele começava a conversar com os espíritos que as irmãs recebiam, não é? Então, ele começou essa interlocução até para poder depois, né, publicar o Livro dos Espíritos e, vamos dizer assim, começar o movimento espírita propriamente dito, né? Ele se deparou com uma consciência lá nesses experimentos que se autodenominou Eu Sou Zéfiro. Ele se colocou desse jeito e isso tem um registro no mundo espírita já há muito tempo, até Kardec já escreveu sobre isso. Isso é, né, muito tempo atrás. E aí, ele falou assim, inclusive esse Zéfiro, que era consciência, falou para Kardec, olha, eu vou te chamar de Kardec, eu não vou te chamar de Rivail, vou te chamar de Kardec, porque eu te conheço de uma vida na Gália.
né? Então, eu lembro de você, da Gália, aonde você era Kardec. O seu nome lá era Kardec. Então, acaba que Zéfiro, ele se apresentou para Kardec e deu, na verdade, deu o nome de Kardec para Kardec. E aí, então, ficou essa história que ele era um espírito do lar. Dentro da bibliografia espírita, Zéfiro, ele se colocava assim, eu sou um espírito caseiro, um espírito do lar, e eu estou aqui ajudando nesses processos, né? E aí, depois que o professor Valdo, então, ele vem com essa história, né, de ser Zéfiro, é que a gente começa a conectar, né? Essa questão da Conscienciologia, que lá atrás começou com tantas outras linhas de conhecimento, mas que bateu de uma determinada hora no Espiritismo, no sentido de tentar entender essa comunicação entre as dimensões, mas que depois ficou numa linha mais religiosa, e aí o professor Valdo trouxe a Conscienciologia, mas a gente vê que tem uma raiz, né? Pô, tem aquela raiz lá atrás, uma raiz já, quem sabe, de séculos, quem sabe não, mas de séculos, né? Que vem nesse crescendo. Então, Zéfiro tem essa passagem, né? Zéfiro também tem uma passagem, assim, registrada naquele livro Cristo Espera por Ti, de Balzac, né? Que foi Balzac que psicografou, na verdade, o professor Valdo psicografou Balzac, e Balzac, ele narra um pouco a história daquela concierge, da Charlotte, que está lá em um determinado momento, ela está naquilo que a gente chama de parapsicoteca, que é esse ambiente extrafísico que, eventualmente, uma concierge acessa para lembrar de vidas passadas, para tentar entender o que deixou de fazer, o que fez correto, o que pode ser melhorado. Então, Charlotte, ela estava nesse momento, né? E aí, no livro, Balzac comenta que aparece a Concierge Zéfiro, para orientar a tal da Concierge, né? Então, diz que ele vinha, né, como se fosse um vento, Balzac descreve desse jeito, né? E a Concierge chega na parapsicoteca e ajuda a Concierge ali a entender o futuro das outras vidas, né? A ressoma que ela teria que ter dentro de um corpo de homem, né? Que ela, na verdade, refugava, né? Ela não estava interessada em nascer num corpo masculino, mas ela teria que entender o porquê que, eventualmente, seria uma estratégia interessante para ela, do ponto de vista evolutivo, né? Seria a melhor alternativa. E Zéfiro, ele entra ali justamente para explicar, para esclarecer e para orientar nesse sentido, que é bem a característica daquilo que, segundo as rememorações do professor Valdo, né, ele fez enquanto Zéfiro, e os amparadores fazem nesses períodos intermissivos, né, entre uma vida e outra, essa questão de esclarecer as consciências lúcidas do que é o melhor para o futuro, né? Então, às vezes, a consciência, ela não está aceitando muito determinadas realidades, mas quando os amparadores abrem o leque, ela fala, ah, não, agora eu tô, vamos lá, realmente, né, vocês têm razão, vamos enfrentar essa situação. Então, isso tem muito, pelo que o professor Valdo diz, muito do que ele fez, Zéfiro fez, né, antes de ressomar Valdo Vieira. Muito bem, estamos num papo interessantíssimo aqui sobre Zéfiro. A gente vai dar um pequeno intervalo, mas a gente espera você daqui a um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Entre Livros hoje, com a autora Mabel Teles, falando sobre o livro Zéfiro e sobre a personalidade Zéfiro. Agora, Mabel, ele também teve uma participação com Swedenborg, né? Conta um pouquinho. Esse também, quando eu estava escrevendo o livro, eu fui buscar, sabe, Rose, os registros de Swedenborg,
ou alguns foram depois psicografados e outros não, sobre aquele fato inusitado que ele comenta, Swedenborg comenta, dele estar numa espécie de uma hospedaria, né? E ele acabou de se alimentar, e ele vai para o quarto, e ele começa a ter sensações e visões e clarividência de uma consciência, que, na caso, o Swedenborg chamava de espírito, né? E é interessante que Swedenborg, ele, na hora que ele narra isso, ele comenta que a consciência começa a se materializar e que, na visão influenciada pela própria religião, onde naturalmente as pessoas estavam aí inseridas naquela época, né? Muito difícil, né? No passado a gente ter um pouco de distanciamento das religiões, então aquilo um pouco bagunçou a maneira do Swedenborg interpretar a aparição daquela consciência, e Swedenborg achou que era Jesus Cristo, Deus personificado ali naquela cadeira, porque era uma poltrona. E essa poltrona, a consciência se materializou até para conversar. E isso é um fato bem conhecido. E aí o professor Valdo comenta, sempre comentou, que aquela aparição, na verdade, era o Zéfiro, né? Era o Zéfiro tentando essa interlocução com Swedenborg, primeiro porque Swedenborg era um dos eruditos mais expoentes, né, da Europa naquela época. Ele era polímata, era a pessoa que mais tinha lido praticamente livros, né, naquela situação, e ele se interessava, o Swedenborg, por essas questões da multidimensionalidade, né? Ele sempre se interessou, ele tinha um caderno de registros sobre esse assunto, e depois vão vir os livros dele, que ele publica, né? E aí, então, Zéfiro, ele, na verdade, estava tentando contato com uma interlocução e também para avisá-lo de certas situações para ele evitar, situações na marinha, situações que envolviam um pouco de armamento, que isso não seria o ideal, né, na condição proexológica dele, enfim. Mas Swedenborg, ele não conseguiu interpretar isso de uma maneira mais isenta, e a partir dali ele meio que retrocedeu um pouco pensenicamente ou paradigmaticamente para a religião, né? O professor Valdo sempre chamou isso de síndrome de Swedenborg, né? Quando a pessoa se depara com vamos dizer assim, um fenômeno transcendente, parapsíquico, e ao invés dela abordar isso de uma maneira mais isenta e lógica, mais parafisiológica, a pessoa retrocede e entra com todo o paradigma místico, religioso e dogmático, né? E o interessante, que a gente também não tem como saber se é verdade ou não, mas existe um registro psicografado por Swedenborg, isso obviamente depois da dessoma dele, eu achei esse registro aí nos anais, e ele, como consciências, falando mais ou menos assim: cuidado com a maneira com que vocês abordam a extrafisicalidade. Há muita fantasia, há muita ficção nas abordagens, e isso pode ser um erro. Então, existe esse registro, eu também comento aqui, até o texto dele, eu comento no livro, né? Que, claro, aquela coisa, né? Princípio da descrença, a gente não sabe a fidedignidade dessa psicografia, mas vale, né, lembrar essa possibilidade de realmente ele ter despertado para essa situação no extrafísico, depois da dessoma dele, e percebido que ele poderia ter, quem sabe, tomado um outro caminho na hora dessa abordagem de Zéfiro, né? E aí é aquela coisa, né? Provavelmente ele vai fazer uma mega recim, se é que já não fez, obviamente, né? No sentido de tentar abordar o parapsiquismo com outra qualidade, né?
uma outra maneira, que é o que a gente tem tentado fazer aqui, né, em tantos anos de estudo da Conscienciologia, né? Essa tentativa de sair dessa visão mais dogmática e conseguir ver o mesmo fenômeno, é o mesmo fenômeno, né? Mas com um olhar mais claro, mais racional, mais lógico. Agora, a Mabel Zéfiro também teve ele também promoveu uma materialização na Inglaterra, não é isso? Perante várias pessoas. Conta esse episódio para gente. Então, esse episódio, a gente chegou o conhecimento dele depois da publicação desse Ah, livro. ele não entrou aqui? Não, mas vale a pena falar. Ah, Porque não entrou aqui, mas isso aí é importante, porque não está registrado no então tem que livro. ter uma terceira edição. Tem que ter com adendos, né? A história é a seguinte: estava tendo um evento no interior da Cornualha, lá alguma casa assim, tipo fazenda, né? Com agricultores. E os agricultores eles estavam discutindo o futuro daquela plantação, se aquilo ia dar alimento para a população, o valor da safra, aquelas coisas, né? Era muita pobreza também, enfim. E estava tendo um jantar naquela casa, né? E naquela, a gente depois descobriu a casa, o Eduardo, o Azevedo conseguiu a foto da casa, né? E naquela casa, ela tinha uma espécie assim de um pierzinho em cima, não sei o nome que a gente pode dar para aquilo, que de lá de cima você via o salão no centro da casa. E o professor Valdo comenta que ele e várias consciências junto com ele não estava sozinho, ele entrou por ali, naquele salão, por aquele, tipo assim, uma sacada que tinha, né, interna, e de lá ele se materializou, né, para as pessoas presentes, obviamente nem todo mundo viu, e a intenção era justamente jogar energia, né, naquelas pessoas ali presentes, justamente para que elas tivessem a melhor decisão, porque isso influenciaria provavelmente na fome, né? Essa coisa de alimentar uma boa parte da população. Então, ele teve essa aparição, sim. E isso faz lembrar, Rose, quando é que o professor Valdo retomou essa lembrança. Não sei se todo mundo sabe, teve aquela noite de gala, Holomnemônica, que foi um evento aqui na CCCI. Era uma Memorável. noite, hã? Memorável, absolutamente Memorável, foi. inesquecível. E todo mundo foi com trajes passado. E aí o professor Valdo ele foi fazer lá o terno dele numa determinada loja aqui em Foz do Iguaçu. E ele entrou no provador, fechou o provador, então tinha um espelho na frente dele. E quando ele foi colocar roupa, ele transformou, né? E teve a rememoração. E nessa rememoração ele viu o ambiente da Inglaterra, ele, Zéfiro, volitando sobre aquela sala e o evento total, enfim, tudo que aconteceu. E até depois ele fez a relação, né, Rosi, você deve lembrar, ele trouxe na mini tertúlia a possibilidade de algumas pessoas aqui, né, que estão convivendo conosco hoje, terem relação com esse para-evento, né, dele. Ele traz a hipótese, ele trouxe a hipótese na época, que alguns de nós estávamos no jantar e outros poderiam estar com ele no jantar. Então, ele até mapeou algumas pessoas do grupo, enfim, que eventualmente poderiam realmente estar relacionado com essa situação. Agora, quando nessa vida, a mãe dele pediu para ele ajudar o Chico Xavier, né? Os processos todos do Chico Xavier, ele se apresentou ao Chico, né?
já sabendo quem ele era, o Chico já também sabia quem ele era. Fala um pouquinho dessa relação aí dele com o Chico Xavier. Isso aí é um caso antigo, né? Como a gente diz, porque Zéfiro, numa vida pretérita, teria sido filho de Chico Xavier, mas Chico Xavier era mãe, era mulher naquela época, né? E o menino Zéfiro, que tinha outro nome, obviamente, né? Ele foi raptado. Isso foi na Espanha. Ele foi raptado por um grupo de ciganos, né? Isso era muito comum naquela época, e retirado da mãe, que era, no caso, Chico Xavier. E o Chico, na época, mãe, ficou muito assim, perturbado, desequilibrado com aquela situação e dessomou sem nunca mais ter visto o filho, porque até o filho foi morto em seguida e tal. E então, esse é um caso da relação de Zéfiro com o Chico Xavier. Então, o que que acontece? Quando o Chico ressomou, né, em Minas Gerais, e quando ele tinha uma certa dificuldade, porque, claro, né, você começar a trabalhar com espiritismo, começar a falar sobre esses assuntos, há muita pressão contrária, há muito assédio, né, o contrapensene, como a gente chama. Então, o Chico passou por situações bem difíceis, né, naquela época. E Zéfiro ainda não estava ressomado. O Zéfiro, ele ajudava o Chico nesses momentos. E uma das maneiras dele ajudar o Chico era psicografando, né? Porque o Chico já psicografava e ele, Zéfiro, psicografava em espanhol e assinava o nome do filho, daquela vida na Espanha, né? E aquilo, obviamente, ia dando um certo conforto, uma tranquilidade para o Chico ter mais força, né? Se sentir um pouco melhor, porque às vezes ele estava muito sozinho naquela empreitada que ele tinha. E, enfim, aquilo foi indo, teve muitas cartas de Zéfiro psicografando para Chico Xavier. E aí, na hora do professor Valdo ressomar, o professor Valdo passou o trabalho dele com o CIEX, né, do Zéfiro, para Emmanuel. Tem aquela célebre aparição lá do Emmanuel para o Chico, dizendo que a partir de então, quem ia auxiliar, o amparador dele, seria Emmanuel, que foi justo quando Zéfiro ressomou Valdo, né? E aí o que acontece? Se a gente pegar a história espírita, a gente bate certinho, tem um monte de situações assim que contam isso. E aí, quando o Emmanuel assumiu esse trabalho de amparador, aquelas conexões com o Chico se ampliaram, e lá pelas tantas, Emmanuel falou de Zéfiro, e falou que Zéfiro tinha sido filho dele, né, em outra vida, e disse que Zéfiro ia aparecer na vida de Chico Xavier, que ele já estava ressomado e que Zéfiro iria procurá-lo, aquele entrosamento iria se dar, né? E foi o que aconteceu, né? Porque o professor Valdo ressomou e a mãe dele começou a trabalhar com espiritismo, e lá pelas tantas a mãe dele falou assim, olha, era bom você ajudar o Chico Xavier, ele precisa de mais força, ele está muito sozinho, e lá pelas tantas o professor Valdo foi ao encontro de Chico Xavier, e eles trabalharam por 10 anos. Então, quando o Zéfiro, no caso, o professor Valdo, né, chegou e se apresentou ao Chico Xavier, o Chico já deu a ficha, né? O Chico já sabia, olha, eu sei quem você é fulano, fulano, você é Zé, você é meu filho, você é... E aí tem aquela situação célebre, né? Ah, mas e as cartas, né? Você psicografou cartas para mim. E aí eles foram atrás dessas cartas e queimaram, né? Por orientação dos amparadores naquela época, eles queimaram e nunca ninguém falou de Zé, nem Chico e nem Valdo. Então, durante toda a vida de Chico Xavier, você não vai ver Chico falando do Zéfiro e nem o professor Valdo. Tanto é que a gente comentou agora há pouco, né? Se eu não me engano, isso só veio à tona em 2008. Isso muito tempo depois.
Porque aí, quem sabe, houve um momento extrafísico em que se poderia falar sobre Zéfiro sem criar problemas multidimensionais, vamos chamar assim, né? Então é isso, esse é o caso, né, do Chico já reconhecendo Vieira como Zéfiro. E a vida da Joana Louca teve relação com o Valdo? Não, né? Não diretamente, não, que Chico Ah, teria tá. sido jornal, não Ah, tá. diretamente ali, é. Esse é outra vida. Então, assim, são várias as vidas várias, algumas, né, que o Valdo abriu, né? Aí eu queria que você começasse a contar algumas delas para gente, É, assim, tem né? muitas, né? Eu tentei colocar no livro aquelas vidas aonde a recognição do professor Valdo era mais consistente, né? Porque ele tinha flash, por exemplo, eu lembro dele falar, eu lembro de uma vida na Grécia, ele falou isso na tertúlia, na minha tertúlia, aonde eu trabalhava com uma mesa de pedra, nananana, e eu era jurista, mas não tem muitos dados. Então, eu não coloquei essas vidas, tá? Eu tentei colocar aquelas onde os dados eram um pouco mais concretos. Então, por exemplo, tem aquela vida que ele foi sacerdote de Ouro e que ele teve aquela famosa iniciação que ele comenta, né? E ele estava com o Eurípides Bassanufo naquela vida e os dois passaram por uma iniciação. Eu estava E lá nessa vida, ele falou. então, tinha uma Eu- turma lá, tem uma é, turma de mulheres lá, que uma vez ele comentou. E aí essas pessoas saíram do corpo, né, que no caso era ele e Eurípides, se plasmaram fora e foram iniciados. E no momento que eles são iniciados, eles se tornam sacerdotes. E ele, no caso, era sacerdote de Horus, né? Então você estava lá, tinha outras pessoas, né, que ele comentou, eu já estava e na política nessa vida, ele falou. você tava, ele falou que eu era uma das mocinhas lá que limpava os médios, né? Enfim. Mas não sei, tem muita gente envolvida nessa vida. Porque, claro, né, Rose, a vida no Egito, ela é uma vida marcante para o grupo. As vidas no Egito. Porque ali tinha um processo político, mas tinha um processo parapsíquico muito forte, né? E as pessoas que hoje se interessam por esse assunto, obviamente, têm uma raiz, né? E o Egito é muito forte nisso. Não dá para negar a nossa passagem por lá. Então, essa é uma vida. Mas, por exemplo, ele tem uma vida numa outra linha muito séria, que é o do Papiniano, que Ah, era é. um jurista, né, humano, um polímata, um super erudito, deixou um grande legado gesconográfico. Ele influenciou vários outros juristas, inclusive tem essa hipótese dele e um grupo de outros juristas estarem ressomados hoje, alguns colegas que já dessomaram também. Então, esse grupo que vai se reencontrando, mas que tem uma linha forte na jurisprudência, né? Então, parece que Valdo teve essa passagem bastante importante ali. Mas também teve uma outra vida na China, aqui um monte, né? Que ele foi aquele filósofo Zizi, né? Que era discípulo de Confúcio, da família de Confúcio, né? Então, essa relação da China com o professor Valdo sempre foi muito gritante, ele sempre, né, comentou sobre esse assunto. Eu me lembro uma vez, lá em Nova York, ele caminhava nessa história, que ele estava caminhando ali pela Chinatown, e lá na Chinatown tem uns músicos que eles tocam na rua a música chinesa milenar, super antiga, os instrumentos, né, antigos, e a música começou a tocar. E o professor Walter falou: nós vamos embora daqui, porque isso mexe com o meu emocional, isso me traz muita lembrança, isso não é bom porque me desequilibra. Olha que interessante. Então, essa conexão com aquela China antiga, né,
que tem a ver com essa vida de Ziz e outras, né? Porque parece que não foi uma só na China. Enfim, então tem esse lado também legal da gente pensar da filosofia. Então, a gente está falando de parapsiquismo, aí a gente está falando uma área mais jurídica, aí agora a gente já entrou um pouco para o lado da filosofia Da propriamente saúde dita. também, né? A gente falou. É, e aí, exato, e aí tem, por exemplo, a escola de Salerno, né, que ele lembra, você lembrou saúde, e eu me lembrei aqui, a escola de Salerno, que ele comenta de ter participado como médica, provavelmente, porque ali é uma escola interessante, para quem está nos escutando e nunca estudou, era uma escola que dava muita oportunidade para as mulheres atuarem na área da saúde. E tinham muitas depois autoras de tratados na área da saúde, principalmente na área ginecológica, na feminina, a partir de mulheres. Isso é uma raridade, né? Naquela época que era uma postura aí mais machista. Então, ele teve, parece que, passagem por essa escola também, e ele também traz, né, Rose, a possibilidade de várias outras mulheres hoje na CCCI terem estado nessa escola. Eu me lembro de um evento, de uma circunstância X, que se reuniu sem querer algumas mulheres, né? E foi tirar uma foto. E ele estava junto, assim, olhando, né? E ele falou: todas que estão aí são do Egito e da escola de Salerno. E pitonisas. Que Ele falou assim: legal. ou são pitonisas, ou são do Egito, ou são da escola de Salerno, ou as três coisas Ao juntas, mesmo tempo. ao mesmo tempo. Então, tem essas situações aí já é a área da saúde. E tem, por exemplo, também a área do parapsiquismo mais puro, além do sacerdote, né? Que a gente Então, pode deixar para depois do comercial. claro. Pessoal, a gente vai morrer de curiosidade aqui, mas a gente volta em um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Zéfiro é a obra de hoje, Mabel Teles está aqui, né, Mabel, contando aí um fato interessantíssimo. Continua que a gente te interrompeu. Não, eu estava falando sobre as vidas parapsíquicas, né? Então, por exemplo, essa história do Kardec ter sido o druida, né? E Vieira Zéfiro também ter sido druida, não sei se é exatamente na mesma época, mas essas vidas dos druidas, elas são interessantes, por quê? Porque um druida, ele é educador, ele é jurista, ele é parapsíquico, ele tem uma autoridade sobre a população muito forte. Então, ele teve passagem, sim, como druida, e aí mexendo naquela coisa meio alquímica, né, do parapsiquismo, assim. Tem vidas que ele relata que ele mexia com fogo, né? Você vai lembrar que ele falava sempre isso. Então, eles colocavam lá uma espécie de uma combustão, não é bem um fogo, uma combustão, e a fumaça subia, né? Isso na parte externa das casas, né? E naquela fumaça plasmava as consciências. Então, eles faziam experimentos com esse tipo de ocorrências, né? Justo para tentar essa conexão. Você veja que tudo é uma tentativa de vivenciar com mais lucidez a multidimensionalidade, né? A Zéfiro sempre parece que lá do Egito já traz isso. E é bacana a gente ver, por exemplo, se a gente pegar essa vida do Egito, né, onde ele saiu do corpo e teve uma projeção lúcida, com bilocação, né? Na verdade, ele se materializou. E o fato dele ter escrito projeciologia nessa vida
Então, é uma conexão absolutamente próxima, né? Como, assim, dá aquela sensação para a gente, mas também não sei se é isso, mas é como se fosse um fechamento de um ciclo, né? Então, lá no fundo, lá atrás, Zéfiro trabalhando com as iniciações e com a projetabilidade de uma maneira mais mística, mais hermética, porque o próprio contexto era esse, né? E agora ele tendo a oportunidade, né, de desmistificar todo esse contexto místico e fechado, né, e dizendo assim, olha, o fenômeno é esse. Então, porque o sacerdote de Horus, ele era proibido de comentar tudo que acontecia nas iniciações. Ele não podia falar. Então, era uma coisa totalmente restrita. E aí ele chega com Projeciologia, que é um tratado, e diz assim, ó, eu dilacerei, né, o fenômeno e tá tudo que eu sei aqui. E isso eu acho bacana, né, Rose, porque a gente vê o caminhar holocármico da pessoa a partir do estudo do Zéfiro, né? Então, a gente pega a medida Zéfiro e fala assim, olha, lá atrás era o emetismo, né? Aí foi quantas vidas para depois ter a chance de refazer tudo e explicitar todo o conhecimento que eles já têm desde aquela época, né? E o parapsiquismo tem muito disso, né? Essa coisa de trazer à tona uma realidade que antes era para poucos, mas que agora ele pode ser acessível, né, para o maior número de pessoas. E a vida que ele foi o pai da Empácia? Essa vida, Rosi, eu não tenho muita informação. Ah, ele não abriu assim. Não, ele não abriu, eu não tenho Aliás, muita tem mais de uma, né? de várias que então e a gente respeita, a Tá. gente respeita, né? Mas eu não tenho tanta informação assim. Essa não entrou no livro. Não, essa não entrou no livro. Tem Agora, poucas. Mabel, vamos ver se a gente lembra de mais alguma. Estou tentando lembrar aqui também. Ah, ele teve uma vida na África. Teve Falou várias, que, né? inclusive, tem, né, pinturas rupestres. Fala um Ele pouco. tem aquela coisa de ter lembranças, ele conta isso no livro Projeções da Consciência. Ele tem uma projeção recorrente, aonde ele vai num ambiente bem primário, assim, não é primário, mas assim, sem vida humana, né? E aí ele ali se vê como uma pessoa, né? Alguém que deixou uma arte rupestre. E ele visita esse lugar várias vezes fora do corpo, e aí ele lembra dessa vida na África. E tem uma outra que é bem interessante também, porque é uma vida onde ele trabalhava numa espécie de uma aldeia, né? E nessa aldeia ele tentou implantar o antinomadismo. E aí passava aquelas caravanas, tipo de tuaregs, né? E alguns ficavam lá para trabalhar com ele, e ele tentou criar ali um ambiente de interlocução, um ambiente onde se estudava alguns artefatos de saber. Então, tem essa coisa do dele na África, né? E a hipótese, né, o Rose, que é a última hipótese que ele tinha antes de dessomar, de que ele vai voltar para a África numa próxima vida para fazer um trabalho semelhante do que ele fez nessa vida aqui. E aí a gente pode abrir um parênteses, Rose, que é o trabalho do Zéfiro na intermissão, porque ele ficou um período muito longo nas últimas intermissões dele antes de nascer Vieira, né? Parece que mais de 2 séculos. E nesse momento que ele fica 2 séculos no extrafísico lúcido, ele conseguiu fazer uma série de entrosamentos de pessoas,
de interessados nesses estudos do parapsiquismo mais lúcido, né? E aí ele fez essa congregação junto com os amparadores, óbvio, ele nunca trabalha sozinho, daquilo que a gente chama hoje de intermissivistas, né? Que são aquelas pessoas que participaram de um curso intermissivo e vão renascer, e renasceram, com um pouco de alguma ideia sobre determinados assuntos. E é, hipoteticamente, a condição aí dos intermissivistas interessados na conscienciologia. Então, o Zéfiro parece que o próximo trabalho que ele tem, se não mudar, né, vai ser ele ir para a África, né, na casa, trabalhar sobre a África extrafisicamente, criar uma Comunex sobre a África para angariar consciências da mesma maneira como ele fez nessa última intermissão, para que juntos retomem na África e façam um trabalho lá. É como se fosse assim, um revival, né? Do que ele Volta fez. Penates. Exato, do que ele fez nessa última vida, só que agora aplicado a esse continente. E por que que ele tem essa hipótese, né? Porque, segundo ele, pode ser isso um trabalho daquilo que ele chamava de reurbanização extrafísica, né? Ele dizia que o trabalho do Zéfiro, extrafisicamente, e dos amparadores, né, da Equipex, estava muito relacionado com a reurbex, com a reurbanização do planeta. Essa mudança para melhor que o planeta está passando, apesar das dificuldades que a gente está enfrentando no momento. Então, parece que algumas atividades elas estão relacionadas com essa reurbex. E essa possível ressoma na África é uma perninha, né? É uma partezinha desse mega empreendimento, dessas consciências muito mais evoluídas, né? Que elas estão fazendo aqui no nosso planeta, na nossa dimensão. Então, fica essa situação, né, da gente entender o trabalho dessas consciências mais lúcidas, né, que há um entrosamento entre a Reurbex, as atividades delas no extrafísico e as atividades delas no intrafísico. Parece que há um encadeamento, e Zéfiro parece que fez isso e faz isso muito bem. Agora, ele contava sobre uma árvore na Inglaterra, e a árvore, ele já tinha estado com ela em mais de uma vida, né? Então, você pode falar um pouquinho dessas vidas? São 3 vidas 3 vidas. que ele teve contato perto de uma região na Inglaterra que chama Aylesbury. E o que aconteceu? Nesse lugar, em Aylesbury, é um pouco próximo, assim, retirado de Londres, tem Não é Cornualha, não, né? Que ele falava de Cornualha. Não. Tinha uma grande biblioteca, não, livraria. Uma livraria muito especializada. E quando o professor Valdo ele estava escrevendo projeciologia, ele viajava muito pela Europa para essas livrarias muito específicas, que tinham livros muito específicos que ele queria comprar. E aí ele foi para esse Aylesbury. Aí ele chega lá e ele se depara com a árvore. E é interessante, né? Porque quando ele se depara com a árvore, ele lembra de 2 retrovidas naquela região, próximo daquela árvore. E você vê como há uma trilha energética, né? Em certas coisas que a gente não tem noção, porque é a terceira vez que ele volta para lá, e vamos combinar que não tinha por que ele ir para lá, assim, ele nasceu no Brasil, e é no interior da Inglaterra, então, assim, não tem muito, não é assim como se tivesse a cidade do seu lado, né? É uma coisa muito específica, mas é legal a gente ver, porque ele voltou, e quando ele viu a árvore, ele teve essa recognição.
E isso também me faz lembrar, Rose, um outro caso, que ele foi para Verona para pegar, tinha um estudioso parapsíquico que tinha dessomado, e ele tinha deixado uma grande biblioteca pessoal. Então, ele tinha livros raros ali. E ele foi para Verona para visitar essa biblioteca, a biblioteca do dessomado, para ver se podia estudar, comprar, enfim. E aí, quando ele chega em Verona, ele chega próximo do rio, ele muda a cena do professor Valdo e ele lembra da vida que ele teve ali com aquela amparadora que a gente chama de veronesa, aonde ele era marido da veronesa, né, do que ele chama de veronesa. E então você vê como essa história também da viagem é importante, né? Então ele chegou naquele ambiente, aquilo deu um gatilho retrocognitivo e ele foi capaz de lembrar dessa vida. Foi quando ele entendeu a conexão da veronesa com ele, porque era uma concierge que ele já tinha visto muitas vezes, mas ele não tinha ainda, quem sabe, juntado o ó com o pró, né? Que é aquela história de saber quem é quem. E aí, então, a veronesa, que já fazia parte da parelencologia dele, aí ficou mais claro para ele, né? Essa relação com essa consciência. Agora, Mabel, a gente tem aí 4 minutinhos só. Eu lembrei de uma retrovida dele que talvez não tenha entrado no livro, que é do Sebastião Castro Caldas. Isso aí foi muito interessante, Rose, porque o Zéfiro foi publicado em agosto de 2014. E o professor Valdo assumiu o Sebastião de Castro Caldas no final daquele ano, em novembro, comecinho de dezembro. Mas o livro já estava pronto, né? Enfim, então não entrou realmente. E aí, o que eu ia fazer? Eu ia fazer novas entrevistas com o professor Valdo para a segunda edição. E, obviamente, o meu grande foco seria Caldas, né? Porque é uma personalidade que morou no Brasil, português, que tem uma larga não, mas tem muitos registros sobre ele. Mas acontece que a vida enrolou, ele ficou doente, dessomou logo no meio do ano seguinte, e eu perdi a oportunidade de fazer entrevista com ele, né? Mas ele era um português, rapidamente, aqui a gente tem pouco tempo, né? É um português que veio do Brasil, ficou em Pernambuco, depois saiu para a Bahia, e voltou para Portugal e está envolvido na Guerra dos Mascates, né? Os brasileiros aí que já estudaram Guerra dos Mascates vai ver a figura do Castro Caldas naquela situação. Que é uma vida paradoxal até, né? Mas eu acho que pode ter registro, de repente, em algum círculo mental somático. Será que não? Vamos tentar ver se a gente... Porque a gente teve um círculo só para falar nesse assunto. Ah, então dá para colocar na terceira edição também, Mabel. Mas eu São tenho a duas aí. impressão, Rose, que a gente discutiu Castro Caldas na semana, e no final de semana a gente trouxe um tema que tinha sentido, mas eu não sei se a gente falou dele. Bom, nós vamos descobrir. Você vai descobrir depois você conta. Bom, a gente tem 1 minutinho. Tem alguma coisa que você acha importante, assim, Eu de acho registrar? importante pegar o exemplo do Zé, para quem tem interesse sobre isso, para a gente entender um pouco mais dessa questão do encadeamento das vidas, né? Porque Zéfiro, ele é um estudo prático de como dá a evolução e do holocarma, sabe? Eu acho que é um modelo, uma cobaia de análise para entender, e segunda coisa, para entender as nossas relações, principalmente aqueles que se interessam pela Conscienciologia, as nossas relações com a Conscienciologia e com ele. Porque a pessoa vai pegar o livro e vai falar, nossa, isso aqui é muito familiar para mim, olha, isso aqui não ecoa. Então, de repente, por ali, ela vai começar a descobrir os caminhos, né, por onde Zéfiro passou e ela também. E ela esteve presente, né? Eu acho que tudo isso, como autopesquisa, pode ser útil.
Muito bem, pessoal. Então, a gente está hoje encerrando o programa, agradecendo, então, Mabel, a sua participação hoje aqui conosco, agradecendo a você que esteve aí antenado, e lembrando que sábado que vem estaremos aqui novamente trazendo mais uma obra a ser debatida. Pessoal, até a semana que vem. Obrigada, Rose. Até mais, pessoal. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.